Bem-vindos ao podcast Engenharia de Segurança. Aqui nós damos voz aos relatos de violação de direitos dos trabalhadores e contamos casos de maus tratos que ainda acontecem em ambientes de trabalho ao redor do mundo. A cada episódio, nos deparamos com histórias reais, discutimos impactos e refletimos sobre a proteção e a dignidade no ambiente de trabalho. O caso de hoje que vamos falar é sobre os problemas que aconteceram na construção dos estádios e em toda a preparação para a Copa do Mundo 2022 no Catar. A preparação da Copa do Catar começou anos antes do torneio, e junto das obras vieram denúncias que chamaram a atenção do mundo. Milhares de trabalhadores migrantes, principalmente do Nepal, Índia, Bangladesh e Filipinas, ou Sudeste Asiático, foram contratados para erguer os estádios, estradas, hotéis e toda a infraestrutura necessária. Muitos trabalhadores chegaram ao país pelo sistema do kafala, que os vincula rigidamente aos empregadores e é um sistema único e exclusivo do Catar. Isso dificultava trocas de emprego, reclamações e até a saída do país sem autorização. Na prática, criava-se um ambiente favorável a abusos e silencioso para denúncias. Organizações como a Anistia Internacional e Human Rights Watch passaram a documentar essas violações, reunindo depoimentos e dados alarmantes. O governo do Catar, desde que as denúncias foram feitas, afirmou estar promovendo reformas, flexibilização do kafala e criando pisos salariais e reforçando fiscalização. No entanto, o que aconteceu no período de preparação para a Copa do Mundo não foi nada agradável. Muitos trabalhadores enfrentavam calor extremo, alojamentos precários, atrasos de pagamento e até retenção de passaporte. A construção dos estádios, especialmente o Lusail Stadium, virou símbolo desse contraste entre o discurso oficial de modernização e as críticas sobre violações de direitos humanos. Organizações trabalhistas argumentavam que a falta de investigação adequada impedia a responsabilização das empresas envolvidas. Ao longo desse período, governos estrangeiros passaram a pressionar por mais rigor na fiscalização das obras. A Federação Internacional dos Direitos Humanos e a Organização Internacional do Trabalho enviaram missões para acompanhar a situação. Esse movimento gradualmente expôs a atenção entre a necessidade de mostrar ao mundo uma Copa moderna e a realidade dos bastidores da construção. Mesmo com reformas anunciadas, como o fim da permissão de saída e a criação de um salário mínimo, muitos trabalhadores afirmavam que as mudanças demoravam a ser aplicadas de fato. A preparação para o torneio, portanto, deixou de ser apenas um desafio de engenharia, tornou-se uma questão moral que colocou em debate a responsabilidade do país anfitrião, das empresas contratadas e até mesmo da própria FIFA. O escopo das denúncias transformou a pauta trabalhista em um elemento central na discussão sobre mega-eventos esportivos e seus impactos sociais. E a reação internacional cresceu porque muitas organizações perceberam que o problema não era pontual, e sim estrutural. E tu pode ver que a base do sistema de trabalho no Catar, durante boa parte da preparação para a Copa, ainda estava profundamente ligada a um modelo que concentrava poder excessivo no mundo do empregador. E nisso refletia diretamente na rotina dos operários. E assim, você vê que muitos viviam em alojamentos superlotados, longe de centros urbanos, em áreas onde o acesso a transporte e lazer ou até mesmo serviços médicos era limitado. Os relatos mais frequentes mencionavam jornadas longas, falta de pausas, pressão constante para manter o ritmo das obras, com prazo extremamente apertado e metas rígidas. E por conta da quantidade migratória lá, vários trabalhadores contavam com o medo de serem deportados ou então demitidos. Isso fazia eles acabar não reclamando da situação por completo, assim. Havia também a questão de retenção de passaportes, prática que, embora seja proibida, continuava acontecendo assim, que deixava o trabalhador sem autonomia ou então sem a possibilidade de retornar para o seu país. E esses fatores fizeram surgir uma discussão importante: até que ponto uma Copa do Mundo pode ser considerada um símbolo de união e celebração, se por trás de toda a festa, toda a construção, existe um processo marcado por desigualdade. Essa reflexão levou sindicatos e organizações internacionais a cobrarem não apenas a melhoria imediata das condições de trabalho, mas também garantir de que após o torneio os avanços seriam mantidos, porque não adianta nada a gente ter todo esse trabalho nessa Copa se na seguinte fosse repetir os mesmos problemas. Quando analisamos mais profundamente a situação, percebemos que a discussão trabalhista no Catar acabou revelando algo que vai além do próprio país: a dependência massiva de mão de obra migrante em condições precárias para viabilizar mega-eventos internacionais. No caso da Copa, cerca de 90% da força de trabalho era composta por estrangeiros vindos principalmente do sul da Ásia e da África. Esses trabalhadores ocupavam posições pesadas, mal remuneradas e vulneráveis, enquanto a maior parte
parte da população local permanecer distante desse tipo de atividade. Muitos contratos eram redigidos apenas na língua do empregador, dificultando que o trabalhador entendesse seus direitos. Havia também casos em que o salário atrasava por meses, comprometendo não só a vida no Catar, mas também a de suas famílias em seus países de origem, que dependiam diretamente das remessas enviadas. Em alguns alojamentos, os próprios trabalhadores relatavam problemas de higiene, falta de ventilação adequada e regras rígidas de convivência que os mantinham isolados. Foi diante desta realidade que diversas organizações humanitárias começaram a falar em custo humano da Copa. A construção dos estádios, das linhas de metrô, das estradas e da nova infraestrutura urbana passou a ser associada à exploração intensiva desses trabalhadores migrantes. Essa pressão internacional levou o governo a anunciar reformas, criação de um salário mínimo local, facilitação para a troca de emprego e punições mais severas para empresas que retinham documentos. Porém, apesar das reformas legais, relatórios posteriores ainda indicavam falhas nas aplicações práticas dessas mudanças. Esse contraste entre leis novas e velhos hábitos corporativos alimentou uma discussão crucial. De que adianta estabelecer regras se não existe uma fiscalização eficaz? Quando observamos o período imediatamente anterior ao início da Copa, percebemos que o Catar tentou responder às críticas com uma série de reformas que, pelo menos no papel, representavam mudanças importantes. A introdução de um salário mínimo nacional, por exemplo, foi apresentada como um marco histórico, já que antes não havia qualquer piso que garantisse um valor mínimo de sobrevivência aos trabalhadores migrantes. Também foi anunciada a possibilidade de trocar de emprego sem a permissão do empregador, algo que antes era praticamente impossível e deixava o trabalhador preso ao mesmo contratante por tempo indeterminado. No entanto, apesar desses avanços teóricos, muitas investigações apontaram que a aplicação prática das reformas aconteceu de forma desigual. Algumas empresas passaram a seguir as regras, mas outras continuavam explorando brechas ou dificultando o acesso de trabalhadores aos novos procedimentos legais. Um dos aspectos mais discutidos no pós-Copa foi justamente a dúvida sobre a continuidade das melhorias prometidas. Diversos relatórios publicados após o torneio mostram que, enquanto alguns setores realmente adotaram práticas mais seguras e transparentes, outros voltaram gradualmente aos padrões antigos. Isso ocorre porque, durante a preparação do evento, havia intensa fiscalização internacional, presença constante da mídia e pressão direta sobre as autoridades. Depois que o campeonato terminou, esse monitoramento naturalmente diminuiu, e com ele também diminuiu a urgência das empresas em manterem padrões mais elevados. Além disso, muitos trabalhadores que participaram das obras afirmaram que, apesar das reformas, ainda enfrentaram dificuldades para receber salários atrasados ou cobrar compensações por acidentes. Um problema recorrente era a falta de mecanismos rápidos e acessíveis para resolver disputas trabalhistas. Os processos, quando existiam, podiam levar meses. Nesse intervalo, muitos trabalhadores eram obrigados a continuar vivendo em alojamentos precários, sem renda suficiente para se sustentar e sem possibilidade de retornar ao seu país. A dependência da permissão do empregador, mesmo que oficialmente reduzida, ainda aparecia na prática em várias empresas. Esses obstáculos ajudam a explicar por que organizações humanitárias insistiram tanto no conceito de legado trabalhista. A ideia era garantir que a Copa do Mundo deixasse algo além da infraestrutura moderna e das imagens de estádios de última geração. Outra proposta recorrente foi o estabelecimento de fundos de compensação financiados tanto pelo governo quanto pelas empresas contratadas, para garantir que famílias de trabalhadores mortos ou feridos recebessem indenização adequada. Essas sugestões refletem uma compreensão cada vez maior de que a dignidade dos trabalhadores não pode depender exclusivamente da boa vontade das empresas, mas precisa estar protegidas por estruturas sólidas e permanentes. E quando a gente examina com mais profundidade o que ocorreu no Catar, fica mais evidente ainda que a Copa não expôs problemas pontuais, mas uma estrutura trabalhista moldada por décadas, diretamente influenciada pelo sistema kafala. Esse modelo, adotado por vários países do Golfo por muito tempo, vinculava o trabalhador ao empregador de forma quase absoluta. Na prática, isso significa que o empregador controlava a permanência do trabalhador no país, a sua troca de emprego e até mesmo sua liberdade de movimento. Ou seja, o empregador basicamente virava dono do trabalhador ali por tempo, assim. E embora o Catar ele tinha anunciado a reforma para desmantelar o sistema, muitos relatos assim, mostraram que durante as Copas, traços desse mecanismo ainda estavam enraizados nas relações de trabalho. E a vulnerabilidade começa antes mesmo do embarque. Muitos trabalhadores assumiam dívidas enormes com intermediários e agências de recrutamento, acreditando que encontrariam oportunidades reais. E quando chegavam no Catar, enfrentava situações diferentes do prometido, barreiras linguísticas, o peso de um sistema que
favorecia amplamente o empregador. E em vez de autonomia, eles encontravam alojamentos superlotados, localizados em regiões isoladas e distantes de hospitais, serviços essenciais. E assim, a precariedade que eles acabavam vivendo fazia um contraste muito absurdo com o estádio de última geração que eles estavam levantando. E quando você fragmenta a cadeia de contratação, você piora muito mais o problema, porque isso surgia denúncia de trabalho forçado, excesso de horas, retenção de passaporte ou até mesmo mortes suspeitas. E as empresas maiores que frequentemente atribuíam a responsabilidade às terceirizadas, que por sua vez terceirizavam ainda suas etapas para empresas maiores, chegavam numa cadeia burocrática que ficava quase impossível denunciar de quem cometeu o abuso. Quando discutimos o impacto humano da Copa do Catar, o ponto inevitável é o número de mortes entre trabalhadores durante a preparação. O governo Qatar reconheceu apenas 3 ligadas às obras e outras 37, dizem eles, não relacionadas ao trabalho. As críticas vieram rapidamente. Organizações internacionais apresentam estimativas que dizem que mais de 6.500 mortes foram contabilizadas durante a preparação. Esse número inclui toda a infraestrutura das estradas, dos metrôs, dos hotéis, dos túneis e de todos os projetos. As circunstâncias das mortes são diversas: calor extremo, esforço repetitivo exaustivo e, em alguns casos, até na própria construção, como trabalhadores que caíram no meio da argamassa e ficaram presos. A combinação desses números e a pouca transparência alimentou críticas fortíssimas ao governo do Catar. A ideia da vida do trabalhador imigrante foi tratada como algo descartável diante da pressa por concluir as obras. Diante disso, a FIFA protocolou, junto de organizações de direitos humanos, uma cartilha para tentar melhorar as condições dos trabalhadores durante as preparações para as Copas do Mundo. Isso mostra como a força da sociedade civil pode movimentar grandes organizações a promoverem dignidade para o trabalhador em diversos países ao redor do mundo.